Olá, grande abraço. Estamos aqui para mais um episódio do Altas Ideias do Colégio Antares e um detalhe fundamental. Nosso episódio de hoje é especialíssimo. Por quê? Porque hoje nós vamos mostrar o DNA do talento dos nossos alunos. E hoje estamos aqui com a presença da aluna Sofia Teodoro e do aluno Vitor Policarpo. Sofia, grande abraço para você e prazer tê-la aqui no nosso episódio. Obrigada, Gurgel. É um prazer estar aqui. Muito emocionante falar desse tópico de engenharia genética com você. Muito bem. E você, Vitor? Boa tarde. É também muito especial estar aqui com o senhor, principalmente de falar de um assunto tão relevante como esse. Tá, olha, eu vou dar uma opinião. Na minha concepção, uma das grandes conquistas das ciências biológicas foi justamente a elucidação da estrutura do DNA. Eu acho que essa elucidação modificou muito o curso da evolução e da vida do homem. Sofia, você vai me dar licença, mas eu vou pedir aqui primeiro a opinião do Vitor. Tudo bem. Vitor, você concorda? Concordo plenamente com o que o senhor está falando, principalmente por causa do projeto Genoma, né? Foi um projeto começado em 89, que terminou agora, entre aspas, recente, em 2003. Que foi algo, assim, que virou a chave para a biologia molecular, principalmente para esse tópico que a gente está falando da engenharia genética, que fez com que a gente conseguisse caracterizar os quase 3 bilhões de pares nitrogenados que a gente tem no nosso DNA. E ele foi muito importante porque abriu o caminho para várias outras áreas que a gente vai falar hoje, como o PCR, o uso dos transgênicos na alimentação. Então eu acho que foi um projeto bem legal e concordo plenamente com o que o senhor falou. Principalmente porque se você levar em conta que todas as informações genéticas são expressas pelo DNA, não é? Porque primeiro a informação vai ser transcrita. Eu vou ter um RNA e a partir daí, com a tradução, uma proteína, né? Que vai expressar um fenótipo. Mas, Vitor, eu queria fazer a você uma pergunta. Posso? Me diga uma coisa. E de forma positiva, tá? O que é que o Projeto Genoma trouxe de bom para a espécie humana? Contribuiu muito para o campo da medicina, porque a gente pôde identificar algumas partes do DNA que tinham falhas, e assim a gente conseguia fazer as alterações necessárias para que não existisse mais aquelas falhas, né? Foi muito usado também, ainda é usado no ramo da oncologia, né? O tratamento de câncer. Tratamento não, né? Tratamento de câncer. Então foi fundamental para o campo da medicina, principalmente. Tá, para o vegetal, né? Também. Todo ser vai ter seu genoma. Né? Eu vou só fazer uma colocação, ratificando muito bem o que você descreveu aí. Quando da pandemia, qual era uma grande preocupação? A vacina. Primeiro passo, vamos identificar o genoma de um coronavírus. Né? E eu falei um coronavírus porque há as variantes, os mutantes. Existe um coronavírus, e olha que quando a gente coloca coronavírus, a gente está falando de um gênero, né? Que pode ter espécies diferentes. Lembrando também que quando a gente fala de espécie diferente de vírus, é porque eles têm material genético distinto. Pois tem um coronavírus que o genoma dele inclui 30 mil ribonucleotídeos. Um genoma pequeno comparado com o do homem, né? Mas que expressa seu fenótipo no interior de nossas células, né? Muito bem. Mais alguma coisa, Vitor, sobre o genoma? Não só tranquilo, concluir, né? Foi algo Tranquilo, que né? Com certeza abriu várias portas para que hoje em dia a gente pudesse ter a engenharia genética como um ramo que vem ascendendo muito. Mas você falou a engenharia genética, e o que é engenharia genética? A engenharia genética são as técnicas que a gente usa para poder analisar de forma molecular o nosso DNA, para que a gente possa caracterizar ele, como foi o projeto Genoma, poder expressar e também poder modificar, que é o principal objetivo da engenharia genética, né? Mudar o nosso DNA para que a gente possa tirar benefícios diversos, como a gente falou aqui. Tá, eu vou te interromper novamente, viu?
E depois nós vamos deixar a Sofia falar, né? Olha, então, se você me disse que o Projeto Genoma identificou mais de 3 milhões de pares de bases, ora, então um segmento do DNA é um gene. Então, o Projeto Genoma favoreceu o homem identificar seus genes, ou o locus onde aquele gene é encontrado. E não só apenas o locus onde o gene é encontrado, mas a sequência de bases que caracteriza cada gene, não é? Mas me diga uma coisa, e eu poderia excluir esse gene? Eu poderia retirar esse gene de um DNA? Pode. Posso, Algo não que posso? Pode, uhum. Eu posso usar uma enzima de restrição, não é? Pode. Como a gente vê aí no nosso capítulo, a gente pode usar a enzima de restrição para poder favorecer. Tá. Vitor, eu vou conversar com a Sofia. Sofia, agora é contigo. Me diz uma coisa. Mas se eu isolar esse gene, eu posso transmiti-lo para um outro ser, não posso? Pode sim. Que ser é esse, Sofia? Pode ser, principalmente, vegetais, que é uma aplicação muito utilizada hoje em dia, do ponto de vista biológico, do ponto de vista econômico. A transgenia, né, que é justamente esse processo de retirar um gene de um organismo e aplicar em outro, é um processo muito utilizado hoje em dia. E, tipo, a gente tem conhecimento sobre isso. Tipo, se você pegar um milho, um saco de milho na sua casa, você vai ver lá um símbolozinho, um Tzinho, um triângulo, que aquele símbolo significa que o alimento é transgênico. Mas o que significa ele ser transgênico? Significa justamente ele ser um organismo que recebe um gene de outro organismo. E para que serve esse gene? Para um melhoramento genético do organismo. No caso, no milho, serve para produzir uma proteína que vai ajudar o organismo a combater algumas pragas. E isso está sendo muito utilizado há um bom tempo, há uns bons anos, para cultivo de várias plantas, como milho, soja, algodão. E, pois é. Tá. Sofia, eu vou fazer um complemento aqui ao que você disse, tá bom? Uhum. E Pode parabéns comentar. pelo seu discurso, tá bom? E Obrigada. você também, viu, Vitor? Obrigado, já. Olha, eu já li sobre um milho chamado BT. Uhum. O BT vem de Bacillus thuringiensis. Esta espécie, eu já sei que é de uma bactéria, não é não? Porque se o gênero é Bacillus, e bacilo é uma forma bacteriana, não é? Uhum. Aí olha o que eu li, Sofia. Que esse milho BT, com o gene desta bactéria, ele vai ficar mais resistente às pragas. Pragas entre aspas, né? Uhum. Então, assim, esse caso é importante, por quê? Porque o homem iria utilizar menos agrotóxico. O milho já é mais resistente, não é? Isso já iria melhorar muito a qualidade de vida humana, levando em conta que o agrotóxico ele vai se acumulando em cadeia inteira, não é? Uhum. Né, Sofia? E normalmente nós estamos no topo das cadeias. E como ele vai se acumulando, geralmente quem está no topo é mais afetado, né? Porque a concentração do agrotóxico é bem maior, não é? É um dado bem positivo, né, não? Sim. Tá. Mas me diga uma coisa, Sofia, e se eu chegar ao supermercado e o produto tiver esse símbolo que você disse, como é, hein? É um triângulo, é? É um triângulo Aí. que tem um Tzinho dentro. O T de transgênico, De né? transgênico, exatamente. Muito bem. Mas eu posso, digamos, como um leigo, olhar e digo, meu Deus, é um transgênico, eu compro ou não compro? Nós citamos aqui um lado bem positivo, não foi? O transgênico também tem alguma coisa que possa comprometer a saúde do homem? Pode ter alguma coisa negativa também, Sofia? Então, essa é o principal problema dos transgênicos, vamos dizer assim.
Porque apesar dele ter vários pontos positivos, como essa edição genética pode causar o organismo a ser resistente a pragas, a ser mais nutritivo, ser mais produzido mais rapidamente, ele também pode ter impactos negativos. Porque pelo fato de ser uma técnica relativamente recente, ainda existem dúvidas sobre quais impactos que isso pode trazer no organismo humano a longo prazo. E, por exemplo, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, pra trazer pra cá, eu achei um estudo francês que ele falava justamente falava de uma teoria que organismos transgênicos podem estar tendo impacto nos rins e no fígado dos seres humanos, que são órgãos ligados à eliminação de impurezas, né? E ninguém sabe ao certo se isso está sendo causado por causa de organismos transgênicos ou se eles não têm impactos negativos. Por ser muito recente, ainda é uma incógnita. Tá, mas aí a utilização dele a gente não tem nem como evitar, né? Né, Vitor? Com certeza. E dando um adendo, né? Esse estudo é muito importante hoje em dia porque se a gente for analisar os pontos positivos dos alimentos transgênicos, a gente percebe que ia ser maravilhoso, né? Se a gente pudesse dominar essa técnica, né? Um alimento mais nutritivo, com uma produção mais rápida, ia ser perfeito. E como a Sofia disse, esses estudos eles estão avançando, né? A gente tem um avanço progressivo desses estudos e eu acho que no futuro, com o avanço da engenharia genética, a gente vai poder dominar eles direitinho. E eu acho que vai ser é legal, né? A gente pensar desse lado. Pelo que vocês estão dizendo, eu estou percebendo uma coisa. Que o objetivo do transgênico, em outras palavras, ele sempre requer uma melhoria da qualidade de vida, não é? É um produto bom, né? Como você falou aí, nutritivo. Eu posso ter uma soja mais proteica, mais nutritiva, não é? Um detalhe também. Aquele aminoácido, por exemplo, que é essencial, nós não produzimos. Ingerimos pela dieta. Um arroz transgênico, ele pode ser mais rico em metionina, fenilalanina, em aminoácidos essenciais que vai favorecer muito a nutrição do homem, não é? Mas um lado que a gente também tem que imaginar é porque sendo um produto novo, a gente também pode não ter enzimas para simplificá-lo, né? E ele pode até gerar, por exemplo, alergia, né? Seria um lado também negativo do transgênico, né? Mas eu penso assim, Vitor, o DNA em termos evolucionários é muito recente, né? A elucidação da estrutura dele. Porque se a gente levar em conta, o Watson, o Crick, trabalharam aquela descrição da estrutura dele em 1953. Muito embora a gente já viu fotos de DNA, não foi? De 1951, né? Mas assim, o que eu penso, e o Vitor falou bem, e você também, Sofia, mas as pesquisas vão evoluindo, aí o homem vai eliminando certos aspectos negativos. Mas baseado em quê? No conhecimento do gene, né? Do funcionamento do gene, né? Por isso que o Projeto Genoma ele foi muito importante. E como eu disse várias vezes e o senhor ratificou, ele terminou em 2003, é um negócio muito novo ainda. Sim. Então, essas pesquisas estão sendo destinadas para essas áreas, não só para a área dos transgênicos, mas para a área da clonagem, que é o próximo assunto que a gente vai ver. E as qualidades que a gente vai tirar no futuro são diversas. É verdade. Eu queria fazer uma colocação com a permissão de vocês dois. Pode fazer, Gurgel. Olha, obrigado, Sofia. De nada, Gurgel. Vitor, quando você falou a questão da medicina, já imaginou uma bactéria transgênica com o gene da insulina? Aquele plasmídio bacteriano com o gene humano, aquela bactéria produz insulina. Agora olha uma coisa muito positiva, e o homem toma aquela insulina e não tem alergia. Um detalhe importante, não podemos esquecer, é algo bem
fundamental para o nosso discurso aqui. O código genético. Se eu levar em conta que ele é universal, aquele mesmo códon que vai expressar um aminoácido para a bactéria, expressa para o homem. Não é? Então, a bactéria vai produzir aquela proteína que é de interesse para o homem com a mesma sequência de aminoácidos. Isso é muito bacana, não é não? Porque aí a gente vai poder corrigir um número muito grande de doenças genéticas, não é não? E o DNA tem a ver, Vitor, já que você falou, com a clonagem? Tem. Está relacionado diretamente à clonagem, né? Que foi o processo que a Sofia vai falar pra gente daqui a pouco. Mas a clonagem tem até o exemplo da ovelha. A Dolly, né? A Dolly, né? Mas a gente vai ver também que a clonagem, ela não é um negócio que a gente tem 100% do domínio ainda. Tanto é que essa ovelha aí, ela acabou falecendo por problemas, complicações de saúde, né? Sim. Mas a clonagem também é um processo que vem ascendendo muito. A gente vê aí as pesquisas que saem toda hora, né? Clonar ovelha, estão tentando clonar cachorro, muita coisa assim, né? Muito geral, muito amplo. Muito bem. Sofia, e aí, o que é que você acha da clonagem? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você poder falar, que às vezes eu sou um pouquinho quieto, tá? Eu já vi uma questão no vestibular que o título é assim, Brincando de Deus. Estamos modificando muito a natureza, não estamos? Diga, Sofia, e qual a sua opinião sobre a clonagem? O que você acha? Assim, primeiro, é preciso entender os diferentes tipos de clonagem para entender o impacto da clonagem nas nossas vidas, né? O possível impacto, já que é um estudo em andamento ainda, né? Existe a clonagem natural, que é, por exemplo, os gêmeos, né? Gêmeos univitelinos. É uma clonagem natural, né? Super tranquila, né? Sim. Mas também existe a clonagem artificial, que é aí onde começa a entrar o problema, né? Da ética e tudo mais. Tem dois tipos principais de clonagem, que são a reprodutiva e a clonagem terapêutica. Para começar, a clonagem reprodutiva é, como o Vitor falou, a clonagem que houve os testes com a ovelha Dolly, né? Primeiro organismo que foi realmente clonado de forma, né, com clonagem reprodutiva. Que, no caso, você pega uma ovelha, né, pega uma célula, no caso, pega uma célula mamária de uma ovelha, e aí juntaram por fusão elétrica com um óvulo de outra ovelha, né? Vamos chamar de ovelha A da célula mamária e ovelha B a da célula do óvulo, né? Quando houve essa fusão, formou-se um zigoto, que formou-se um embrião, e colocaram esse embrião em outra ovelha, uma ovelha C, que era uma ovelha de servia de barriga de aluguel, né? E quando essa ovelha nasceu, ela nasceu como um clone da primeira ovelha, a ovelha que forneceu a célula mamária, que foi retirado do núcleo e inserido no óvulo. Deixa eu ver se eu entendi. Então uma célula da glândula mamária, ela é diploide. Então, se eu tirei este núcleo, eu tirei um núcleo com todos os cromossomos daquela ovelha A, né, que você falou? Sim, exatamente. Então eu peguei este núcleo e eu coloquei no óvulo haploide, cujo núcleo foi retirado. Né? É assim, Sofia? Exatamente. Então este óvulo agora com este núcleo, este óvulo da ovelha B, com este núcleo diploide da ovelha A, ele agora é como se ele tivesse sido fecundado, não é não? Né? Então, mitologicamente, ele vai dar origem a uma ovelha C. Eu acho que eu estou entendendo. Tá, sim. E esta ovelha C, ela vai apresentar todas as características da ovelha A. Isso. Não é? Exato. Então peraí. Então, espere aí. Então, é importante para que eu escolha um C que tenha características adaptativas bem favoráveis, não é não? Resistente, né, uma imunidade muito forte, que produza proteínas de boa qualidade, né? Não é assim, né? Aí eu vou ter um produto desejado, né, não? Muito bem. Peraí, você falou que isso é uma forma de clonagem reprodutiva, não foi? Você falou um outro tipo também, não foi? Qual é, hein? Sim. Existe também a clonagem terapêutica, que é uma clonagem que ela é, de certa forma, mais acessível em termos éticos, porque ela não consiste na clonagem de um ser vivo inteiro.
ela consiste em a formação de tecidos baseada em células-tronco, que são células que, resumindo bastante mesmo, elas têm o poder de se transformar em qualquer outra célula humana, em vários tipos de células humanas. E dessa forma, podem ser produzidos tecidos que podem tratar doenças, como até ajudar em transplantes, diminuindo assim a rejeição de órgãos. Muito bem. Então, assim, a célula-tronco, dependendo do tipo dela, ela pode se transformar, como você está dizendo, em um tecido que o homem deseja. Isso. Bacana. Isto é muito bacana. Se tem... Eu iria até evitar, pelo que eu estou entendendo, procedimentos cirúrgicos até muito invasivos, não é não? Sim, exatamente. Não é? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi uma vez uma matéria sobre células-tronco de planta. Porque o tecido meristemático vegetal pode se reproduzir, pode se multiplicar, e eu posso, a partir de células-tronco, ter 2.000 mudas altamente resistentes, altamente produtivas. É só coisa boa, né? Então, aí que entra o negócio, né? Que negócio. A gente ainda não, já que é uma técnica muito recente, tanto a clonagem no geral, né? Tanto os vários tipos de clonagem, são técnicas muito recentes. E por causa disso, tem um grande problema, que é a falta de conhecimento ainda sobre o assunto. Tem muitas pesquisas sendo feitas, mas apesar disso, ainda assim, há uma impossibilidade de prever anomalias. Não existem testes o suficientes para isso ser usado em larga escala. E uma coisa muito importante é que ainda precisam de mais pesquisas e de um estabelecimento de normas de ética, para as pessoas entenderem quais são os limites da utilização desse tipo de clonagem para uso geral. É porque tudo indica também que muitas vezes, aí vem o lado ético que você falou, para chegar a Dolly, muitos embriões foram sacrificados, né, em detrimento, né, de um indivíduo adulto. Né? Aí é algo polêmico também para poder se imaginar, não é? Um negócio legal também, assim, que a gente tá percebendo que todos os tópicos que a gente tá tratando, eles têm um padrão. A gente começa a falar dos fatores positivos, a gente percebe que é tudo muito bonito na prática, e no final, impactos negativos, a falta de conhecimento, pelo fato de ser algo muito novo. Então é um padrão. A gente começou aqui falando sobre os transgênicos, os alimentos transgênicos, a gente viu as diversas qualidades que eles podem trazer pra gente, e vimos que a gente ainda não tem um conhecimento muito avançado. A gente viu a técnica de clonagem, e também a gente viu os pontos positivos, e no final, junto com a ética, né, que a gente estava falando aqui, a gente viu que pelo fato de ser algo muito novo, que é muito novo ainda, é algo que a gente não tem o devido conhecimento. Por isso que vai ganhando muito mercado de trabalho esse ramo da biomedicina, principalmente, né? Que eu acho que a Sofia vai querer seguir, o ramo da medicina, da biomedicina. Então acho que é uma área muito legal de ser trabalhada, e é uma área que tem pouca gente conhece. O pessoal vê engenharia genética e já fica, engenharia genética, o que é isso? Como é que vai construir o prédio numa célula? Isso não existe. Já fica logo assim, entendeu? Começa com o citoesqueleto, né? O arcabouço dela, né? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui também. Aquela ovelha clonada lá da Unifor, ela produz uma enzima, tá? Mas é uma enzima que é utilizada no tratamento da doença de Gaucher, que é uma doença genética muito rara. Ora, mas o governo utilizava tipo 250 milhões no tratamento desta doença no país. Você concorda que agora com esta cabra clonada aqui, o que é que se pode fazer? Além de economizar, vender esse produto. Né? Então, é uma clonagem terapêutica, né? Porque aí é aquela cabra que ela está sendo transformada geneticamente para que ela produza um composto, uma substância que é de interesse do homem. Isso. Não é isso? Uhum. Mas Vitor, eu estou intrigado aqui com uma coisa. Tá bom. A transgenia, que a Sofia muitíssimo bem descreveu, o indivíduo vai ter um gene,
da outra espécie. E você falou no começo aqui da engenharia genética, de técnicas, né? Diga aí pra gente uma técnica que eu posso usar, por exemplo, num laboratório para eu chegar a replicar um DNA. Uma técnica muito legal que muita gente acha que foi descoberta recentemente é a técnica do PCR, né? Com a pandemia, começaram a vir os testes de Covid, né? E o pessoal falava, vamos fazer o PCR. PCR é o quê? Teste de Covid? Não necessariamente, né? O PCR ele é uma técnica que em inglês vem de Polymerase Chain Reaction, né? Que é a reação de polimerase em cadeia. Que foi uma técnica que a gente escutou muito nos anos de pandemia, muito. Que é uma técnica que ela consiste em fazer muitas cópias de uma região específica do DNA. Que essa região ela vai ser tirada para a gente determinar alguns estudos. Por exemplo, no PCR para o teste do Covid era tirada uma parte desse DNA. E aí o pessoal pegava e ia estudar e ia ver se achava, né, os traços do vírus. E aí quando achavam poderiam diagnosticar a pessoa com a Covid. E é legal a gente perceber também que a gente falou muito de enzima aqui, né? E a técnica do PCR, ele é realizado principalmente, tem como protagonista uma enzima, que é o que a gente usa hoje em dia, né? A TAC polimerase, que tem uma história muito legal relacionada a ela. A enzima que a gente usava antes, né? Era a da Escherichia coli, como é que é o nome? Da Escherichia coli, ou Escherichia Escherichia coli. Isso aí mesmo. Não A difícil, né? EcoR1 é uma bem conhecida, né? Uhum. Aí... Cadê? Tá caindo? Sim. Aí, a gente usava essa enzima de DNA polimerase. Só que o que acontecia? O processo de PCR, a gente precisa de um aquecimento para desnaturar o DNA. Só que com o aumento de temperatura, a enzima da coli, ela desnaturava também. Sim. E a gente perdia muito do processo. Muito bem. E aí foram realizados uma série de estudos. E aí descobriram uma bactéria, né, que é a Thermus aquaticus, que foi detectada nos geysers dos Estados Unidos, que a gente vê muito na televisão. Tem temperatura elevada, que né? sobe assim a água. Sim. E essas bactérias elas foram achadas lá, que elas eram resistentes a várias temperaturas. E essa enzima, a TAC polimerase, ela tem como pico reacional a temperatura de 70 graus Celsius, que ajuda muito no processo. Muito mesmo. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. A enzima, a gente vê normalmente que em alta temperatura ela se desnatura. Né? Então, uma bactéria, Sofia, que vai viver a uma temperatura ambiente, então, se aquela enzima se desnaturar, ela vai perder o poder catalítico dela. Né? Então, se eu preciso de uma temperatura elevada para desnaturar um DNA, para depois eu replicá-lo, né? O objetivo não é esse, não é, Vitor? A PCR é para replicar DNA, não é? Uhum. Então eu poderia procurar uma bactéria tipo aquela do domínio Archaea, não é, Sofia? Exatamente. Porque a bactéria Archaea é aquela que vive em ambientes bem inóspitos para a maioria dos seres vivos, não é? Pronto, então a alta temperatura não vai desnaturar aquela enzima, não é? Exatamente. E vai ajudar muito no processo da PCR, né? Porque ela é dividida em 3 etapas: a desnaturação, o anelamento e a extensão. O primeiro processo, que é o de desnaturação, a gente aquece o DNA, que é in vitro, né? É no tubo de ensaio, Sim. a quase 95 graus Celsius. Imagina uma enzima que é acostumada à temperatura ambiente de 25 graus Celsius, numa temperatura de 95. Ela vai desnaturar todinha. Vai perder a função dela. Exatamente. E a TAC, ela veio justamente pra gente ajeitar isso e conseguir fazer com que o processo fosse também mais rápido. Antes que a gente demorava 24 horas, agora com a TAC a gente demora cerca de 4 a 6 horas para fazer o processo. E aí o que acontece, né? O processo de PCR, depois dessa desnaturação, acontece o processo de anelamento, né? Que a gente vai resfriar a reação para a ação dos primers. O que são esses primers? Os primers é como se fosse um start, né? Porque tudo precisa de um start. Então, que é para iniciar uma replicação. com certeza. Né? Então, o cientista responsável, ele vai pegar o primer, que é um pedaço curto de DNA, com 20 nucleotídeos aproximadamente, que vai servir como molde, vai servir como start. E assim vai vindo, numa reação, né?
E aí ele vai determinar, o cientista vai determinar a região do DNA que vai ser copiada e aí usa o primer para poder, né, copiar. E o processo de anelamento, ele vai ser com que os primers eles possam se ligar com as fitas simples do DNA, né? Porque o DNA ele vai estar todo enrugadinho assim, Sim. vai vir a temperatura e vai desnaturar. Sim. Com essa desnaturação ficam duas fitas simples. E nessa fita simples aqui vai vir um primer, nessa aqui vai vir outro. Tanto é que um processo de PCR de um DNA, a gente consegue dois. Né, que a fita dupla vai desnaturar em duas simples. E o processo para terminar a extensão, que a gente vai elevar a temperatura de novo a 75 graus Celsius, para que a TAC possa ser utilizado, né, para poder estender os primers e assim sintetizar as novas fitas de DNA. Ah, Vitor, eu tô entendendo. Então, peraí. Então, a partir daquele duplex de DNA, eu vou ter agora 2 moléculas de DNA. Sim. Não é isto? Exatamente. Semi-conservativo, né? Pelo que você falou, né? Aí dessas 2 fitas de DNA, eu já posso ter 4. Sim, o processo do PCR é repetido várias vezes. Várias vezes para que a gente possa atingir um número enorme também para evitar algum erro, né? Porque vai que a gente está fazendo o processo e erra. Vixe, vamos ter que fazer de novo? Não, a gente faz várias vezes para que a gente possa destinar esse estudo bem direitinho a uma parte. E diferente das outras coisas que a gente estava falando, o PCR já tem uma técnica muito avançada. A gente já conhece quase 100% desse processo. Acho difícil que a gente... Não acho difícil, mas assim... Óbvio que pode haver uma evolução, mas já está bem avançado. Tá. Então, Sofia, pelo que o Vitor está falando muitíssimo bem, né? Esse futuro geneticista, não é assim? É assim. Então, devemos ter muito cuidado para evitar que nessas replicações não ocorram erros indesejáveis. Não é? Ou seja, as mutações. Né, Vitor? Principalmente porque a gente está falando de um genoma muito grande. Como você disse aqui no começo do nosso episódio, a gente está falando de um genoma para lá de 3 bilhões de pares de bases, não é? Não é verdade? E quando a gente fala assim do erro indesejável, é porque tem a mutação que também é favorável, lógico, né? Tem. Não é verdade? Sim. Então, eu replicando este DNA, eu posso ter genes do meu interesse. Não é? Aí eu posso pegar esses genes e eu posso transmiti-lo para uma bactéria, para uma alga, para um animal, para eu ter um produto de meu interesse, não é não? Não é verdade? Olha, pelo que vocês me disseram, eu estou admirado, viu? Não só com o talento de vocês, mas assim, pelo que o homem pode fazer com o DNA. Não é? E o detalhe, nós estamos artificialmente replicando-o. Não é? E aí o homem, eu costumo dizer assim, nós aprendemos também muito com a natureza. Porque o próprio DNA em si, ele já tem o poder da autorreplicação. Não é verdade? Então, quer dizer que agora, se por acaso surgiu um novo vírus pandêmico, então esta técnica vai nos auxiliar muito no controle agora de uma pandemia, não é? Com certeza, essa pandemia, óbvio que, né, tiveram os lados trágicos, principalmente, né, mas também veio para ensinar uma coisa pra gente, né, eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas, por pior que seja. Sim. Então eu acho que a pandemia, ela veio também para ensinar a gente a combater das próximas vezes que vierem, porque vão vir, né, não é a primeira endemia ou pandemia que a gente passa, e nem vai ser a última. Então eu acho que foi de suma importância a gente intensificar esses estudos na área da engenharia genética para que a gente possa, né, das próximas vezes, lidar melhor como a gente lidou com a pandemia do Covid. Sofia, imagina, olha o discurso dele como foi bonito e inteligente. Foi. A peste negra. Mas a pandemia foi muitíssimo pior do que do coronavírus. Mas como era que o médico se vestia na época, não era? Parecia um pássaro, não era? Realmente. Não era? Aquela teoria miasmática de achar que a peste negra era transmitida pelo odor fétido do ambiente, nem era. Aquilo eles faziam era, às vezes, piorar a Piorar a situação. situação, não era? Hoje,
Tá? E na época o homem não sabia nem qual era o agente etiológico, né? Hoje, olha o salto que demos. Vamos tratar de uma vacina a partir de um genoma viral. Não é verdade? Como outras espécies virão, por quê? Porque a especiação sempre vai ocorrer. Né? Lembrando também que um objetivo da engenharia genética não é o homem criar novas espécies, não é? Não é isto, né? O que vocês disseram muito bem, confirme se eu estiver certo ou não, pelo que vocês me disseram, pelo que eu aprendi, ora, o objetivo aqui é a melhoria da qualidade de vida. Certíssimo. Ou então melhorar, não é? Os problemas, né? Não só do homem também, né? Pelo que a Sofia colocou também, né? Do vegetal, né? Da alga e aí sucessivamente, não é? Na terapia gênica que você, na clonagem por terapia que você falou, tem agora uma terapia gênica, né? E do homem aprender a manipular um vírus, até para retirar um gene anormal, colocar um normal. Isso é muito bacana, né? Usando assim a linguagem de vocês, isso é muito bacana. Não é não? Vitor, eu queria fazer uma pergunta aqui para você e para a Sofia. Pode falar. Pelo talento que vocês têm, você acha que nós vamos parar onde? Acho que a gente só não vai parar. Olha que resposta bacana. Com certeza, isso é uma pergunta muito ampla, né? Porque... acho que a colocação da Sofia foi perfeita. Acho que a gente não vai parar. Eu acho que, cara, são 3 bilhões de bases nitrogenadas. Imagina o quanto que deve ter, o quanto de coisa que a gente não sabe que deve ter aqui dentro. É muita coisa, é uma coisa muito complexa. Quando a gente tira um pouquinho pra estudar um pouquinho de tempo pra estudar essa matéria, a gente fica fascinado com tanto de coisa que tem pra se descobrir o que já foi descoberto. Então eu acho que a gente não vai parar, não. E um detalhe, ratificando o que você está dizendo, Vitor, quando a gente lê a DNA polimerase, é uma enzima que faz a ligação, vai aumentando os nucleotídeos, vai ligando um ao outro, o DNA vai se estendendo. Mas há DNA polimerases. Né? Tem DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, tem DNA polimerase para reparo de DNA. Olha aí, Vitor. Né? Pronto, o conhecimento bem desta DNA polimerase vai auxiliar muito o tratamento do câncer. Sim, da oncologia que eu falei no início, Né? exatamente. Que você falou no início, né? Porque aí você passa a controlar bem as replicações celulares, você vai controlar todas as mitoses. Você evitaria com o tempo a metástase, não era? Não é verdade? Então, do início do nosso episódio, o DNA, olha, quando você diz assim, não, o raio-x foi fundamental, claro. A vacina foi fundamental, claro. Olha, mas a elucidação do DNA trouxe muito mais perspectiva favorável, não foi? Não foi? Sim. Foi. E um detalhe também, viu? Este não vai parar da resposta de vocês foi tão inteligente, porque o DNA também nunca será o mesmo. Exatamente. Exato. Não é? Outra coisa que eu queria dizer, assim como nós temos um DNA tão grande, há outras espécies com um genoma bem maior do que o nosso. Vitor, e outra coisa, esse nosso genoma expressa o equivalente a 494.511 proteínas diferentes. E se eu levar em conta, Sofia, que tem a proteína estrutural, catalítica, reguladora, contrátil, de reserva, protetora, olha, tudo vai depender exclusivamente de DNA, não é verdade? Então, o conhecimento dele não só do nosso DNA, mas também das outras espécies, né? Pode trazer grandes esperanças para o tratamento de muitas doenças hoje incuráveis, não é não? E eu posso adicionar uma... Mas coisa você aqui? fique muitíssimo à vontade. Certo, obrigada.
E uma coisa que eu acho muito interessante nas ciências em geral, não só na biologia, mas nas ciências em geral, é que muitas das descobertas, as descobertas mais importantes, foram feitas recentemente, relativamente. Tipo, no século passado, teve muita coisa que foi descoberta. O próprio DNA, né? Em 1950, por aí. Então, assim, é uma coisa muito recente. E vai aumentar. A quantidade de descobertas científicas vai só aumentando. Isso é uma coisa que eu acho que não vai parar tão cedo. Realmente não vai parar tão cedo. Agora eu vou complementar o que você está dizendo. E também não vai parar, porque além da curiosidade do homem, eu tenho aqui 2 exemplos. A curiosidade e a intenção de querer mudar. Né? A questão da pesquisa. Né? Eu costumo dizer assim, o talento o jovem tem. É só aproveitar o córtex cerebral, não é não, Vitor? Com certeza. Né? Olha o papel fundamental que vocês estão tendo. Tá? E olha, eu vou dizer uma coisa mais para vocês. Eu já tenho algum tempo de magistério. Eu estou aqui emocionado, encantado com o talento e também a presteza de vocês. Viu? Obrigado, Gurgel. Tá bom? Isso é que nos dá esperança, não é? Para ter uma vida melhor, com melhor qualidade de vida, não é assim, não é? Com certeza. E outra coisa também, com o tempo, né, o homem poderá até evitar o nascimento de indivíduos com anomalias, não é? Com essas doenças genéticas tão graves, não é não? Né? Tá bom? E o controle, né, de natalidade, de tudo, né? Com certeza. Também tem a questão da AIDS, né? Que foi uma doença que no século passado foi algo que apareceu e o pessoal ficou assustado. É algo também que com a engenharia genética vem sendo cada vez mais um tratamento simplificado, né? Como a gente estava falando, não só da AIDS, mas como tratamento da oncologia, como na medicina do geral. Então eu acho que a engenharia genética ela veio para ajudar a gente, né? Nesses diversos aspectos. Eu achei muito legal tirar um tempinho para pesquisar sobre. Sim, Vitor, Sofia, do que o Vitor falou muito bem. O HIV é um retrovírus, né? Ele é um vírus de RNA, mas ele tem 2 RNA transcriptase reversa, né? 2 transcriptases, né não? É enzima. Mas a síntese delas vai depender de um retículo endoplasmático. Ele vai se beneficiar com o metabolismo celular, né? Então, a partir do momento que você controlar esta enzima, você já poderia evitar que a célula do sistema imunitário humano passasse a produzir, a partir do RNA viral, um DNA viral, né? Quer dizer, é como se dissesse assim, o homem tem soluções, né? A pesquisa é que vai permitir com que eles coloquem, com que ele, homem, coloque em prática tudo isto. Não é? Sim. Muito bem. Faça a sua última colocação aí, Vitor. Eu queria agradecer a presença do Gurgel, da Sofia. Eu acho que foi algo muito especial esse tempinho da gente falar de uma coisa tão relevante atualmente. E agradecer pelos conhecimentos que vocês dois puderam proporcionar, né? Porque assim como eu estudei, tenho certeza que a Sofia estudou também. O senhor, pelos diversos anos que já vem atuando na profissão, eu agradeço imensamente aos dois por proporcionar esse momento. Muito bem. Sofia, e você? Queria agradecer também. Foi ótimo estar aqui. Eu aproveitei bastante. Eu achei muito, muito divertido poder pesquisar sobre um assunto que eu acho tão interessante. E, pois é, obrigado, Gurgel. Obrigado, Vitor, por estarem aqui. Pois Foi a escola ótimo. agradece, não só a presença de vocês aqui, mas também estamos muito satisfeitos com a postura dos dois, o talento dos dois, viu? E estou aqui emocionado, como o Vitor disse, depois de tanto tempo, sim, viu? E esperançoso também, tá? E a escola agradece. E só mais um detalhe, viu? Continue sempre estudiosos, 2 grandes pesquisadores, tolerantes e também jovens na essência. Olha, e que Vitor Policarpo e que Sofia Teodoro sirva de exemplo para todos vocês. Está aí o talento dos alunos do Antares. Não esqueça que seu córtex cerebral também é cheio, é repleto de genes
para habilidade e competências. Muito obrigado a vocês, viu? Tá? Obrigada, Arrepiado, feliz e um grande abraço aí para todos vocês.